Você vai observar no projeto da tributação, né, que ele contém um servidor próprio, tá? Então, você vai executar este servidor aqui, que está dentro da parte de tributação, e ele tem também um cliente apenas para ele, né? Então aqui, ó, dentro de uma das instâncias do Visual Studio, eu abri o servidor. Aqui está. O nome dele é Administrativo Service, tá? Porque o cadastro do módulo, das telas do módulo tributação, aqui no caso do C Sharp, nós colocamos no módulo chamado módulo administrativo. Você vai ver que tem outras coisas também dentro do cliente dessa aplicação, tá? Aqui no modelo nós temos os DTOs referentes à tributação e ao papel do colaborador, tá? Que fica aí no módulo administrativo, tá bom? Temos aqui o NHibernate, né? Nós estamos utilizando o NHibernate para este módulo. O Entity Framework ele é utilizado lá no módulo NFE, aí você vai selecionar entre um e outro, tá? E aqui vem o serviço, né? Nós temos os métodos então que estão disponíveis, tá? Que é a operação fiscal, o grupo tributário, ISS, o ICMS customizado, a configuração, né, da operação fiscal e do grupo tributário e o tipo de receita DIP. Aí nós temos a parte administrativa aqui, o cadastro do usuário, controle de acesso, papel, colaborador, papel, função e função. Esses então são os devidos métodos aqui que nós temos disponibilizados para o cliente, tá? Lá no lado do cliente, nós chamamos de administrativo client. Nós vamos ter então aqui algumas view models, né? Temos a view model base, tá? E temos aqui, olha, papel view model, administrativo view model, o usuário view model e as view models da tributação, né? Operação fiscal, ISS, ICMS customizado, grupo tributário e a configuração da operação fiscal e do grupo tributário, tá bom? Perfeito. Quando eu venho aqui então para as minhas views, né, para as minhas telas, quais são as telas que eu vou ter aqui? Olha? Eu vou ter todas as janelas da tributação, tá? E vou ter também aqui as janelinhas do cadastro do usuário, do papel e tudo mais, tá? Mas o nosso foco aqui é na tributação. Esse restante aí está chegando a você como um bônus, né? Essa questão do papel, do cadastro do usuário, você vai receber como bônus. O nosso foco aqui é na tributação. Não existe muito segredo nessas janelas, tá? São janelas de cadastro bem simples. A mais complexa é a da configuração do grupo tributário e da operação fiscal, que é uma janela mestre detalhe. Eu vou executar então a aplicação aqui para a gente observar. Deixa eu executar primeiramente o servidor. As explicações que devem ser dadas tanto no WCF como no WPF são aquelas que estão lá na infraestrutura, tá? Não tem nada de diferente do que nós vimos ali. Depois que executar o servidor, então nós vamos executar aqui o cliente. Eu vou apenas apresentar para você os cadastros, tá? E com base no que você viu lá nos vídeos de tributação base, você vai compreender, né, por que esses cadastros foram realizados dessa forma, tá? O segredo aqui é você saber, né, configurar essa tributação, né? Porque desenhar as telas não é complicado, é uma tela simples de cadastro como outra qualquer, tá? Agora, saber configurar a tributação é a parte mais complexa, né? É compreender como é que a tributação funciona, tá certo? Então, além de assistir os vídeos de tributação base, né, seria interessante que você pegasse algumas orientações com o contador. O servidor já está sendo executado, vamos então executar o cliente. Veja que esse é um dos projetos que traz o login, né? Tem alguns projetos que não tem, esse contém o login, então já está implementado e está funcionando, tá? Então você pode aproveitar
a lógica da janela de login aqui para implementar no seu próprio ERP. Pronto, ao executar o login, eu recebo essas opções, né? Aí eu botei o cadastro do usuário. Tá? Veja que a tela ainda tem um formato antigo, né? Isso também é uma coisa legal, porque nós temos vários formatos de tela para você trabalhar, tá certo? E aí você vai escolher a que seja mais indicada ao seu caso. Aqui nós temos o controle de acesso, vai configurar o controle de acesso aqui, tá? Você pode então dar uma estudada nesse código fonte, ok? Os formulários, as ações e se ele vai estar habilitado ou não vai ser carregado aqui através de um arquivo texto. Você vai ver então a lógica disso daí, não é o foco aqui, mas você recebe isso como bônus, como eu já mencionei. Tem a questão de uma atualização do banco de dados aqui também, né, que chega como um bônus para você. E o nosso foco é esse aqui, ó, o cadastro da tributação. Aqui nós vamos ter o cadastro da operação fiscal, e aí já tem algumas cadastradas, inclusive está no script de dados, tá? Temos o cadastro do grupo tributário, e como eu mencionei, é um cadastro bem simples, não tem segredo. Temos a configuração da tributação, aí sim é quando você vincula o grupo tributário à operação fiscal e faz a configuração do ICMS, do PIS, do COFINS e do IPI para cada combinação dessa. Tá? Tudo isso está explicado lá nos vídeos de tributação base e naquela documentação que foi postada lá no EAD. Aí nós temos o ICMS customizado, né? Pode acontecer de você ter uma situação que não entre aqui na configuração da tributação, você precisa então customizar relacionado a um ICMS e determinados estados você faz por aqui então e vincula isso aqui ao produto. E aqui nós temos a questão do ISS, né? Quando você tiver aí uma situação que seja necessário a prestação de um serviço, você configura então o ISS por aqui, tá? Como eu mencionei, cadastro simples, o segredo aqui é você entender a configuração dessa tributação, né? Compreendendo essa configuração, você cadastra aí, deixa lá para o seu usuário e ele então começa a utilizar a aplicação sem nenhum tipo de problema, né? Isso aí vai se estender para as regras da NFE, para os cálculos da NFE, tá? E será utilizado também no cadastro do produto, né? Lá no cadastro do produto, o cliente ele vai selecionar ou essa configuração da tributação, aqui no caso o grupo tributário, tá? Ele vai selecionar o grupo tributário ou vai selecionar o ICMS customizado, tá? Lá na NFE ele vai selecionar uma operação fiscal, tá? E aí o sistema ele vai saber então realizar esse cálculo, né? Os cálculos para a nota fiscal.